Fala, Macioters! Fala, galera do Maciota Cineclube! Fala, família! Rapaziadinha, tranquilo? Cá estamos mais uma vez para falar de um combo que vai voltar aos cinemas brasileiros. Aê, cinema brasileiro! Se eu não me engano, mais de 20 anos depois. Exato. Ou algo por aí, em torno de 20 anos. Saneamento Básico e Ilha das Flores, dois clássicos do audiovisual brasileiro. Silene! De Jorge Silene Furtado. Segal! Olha quem vem lá. Quem? A Silene. Que Silene? A Silene Segal. Um curta-metragem e um longa-metragem dirigidos pelo Jorge Furtado, Sim, um sim. dos grandes diretores aí do nosso cinema, que inclusive trabalhou muito com televisão, foi roteirista de séries como Os Normais, trabalha muito na Rede Globo e também marcou o nosso cinema com muitos clássicos como esse, que tem Fernanda Torres, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Bruno Garcia, um elenco estelar. E além de tudo a gente vai falar desse curta-metragem, que a gente pode até começar falando dele talvez, Claro. que é um clássico filme de professor, né? Ah, com certeza. Acho que, assim, eu gosto muito do Ilha das Flores. Ilha das Flores, principalmente pelas relações que ele vai estabelecendo. Acho que ele tem um jogo de imagem potente, assim. Nessas, não é nem uma comparação, né? Ele tá mostrando uma certa organização social ali, sobre a questão do alimento, dinheiro, enfim. Mas eu acho que a ironia que ele coloca, né? Que é falar tudo de forma descritiva, falando que a pessoa tem a mesma capacidade, né? Basicamente é isso. Eu acho que uma questão só que me parece que envelheceu mal, que quando ele vai falar da pessoa japonesa, né? Ele fala do olho, essa pessoa tá numa espécie de... Não sei, parece aquelas fotos de preso, tá ligado? Ela tá sendo ali dessecada como um artigo da ciência. Tudo é meio dissecado pelo... Tudo, pelo só que curta, né? como ele apresenta, por exemplo, a revendedora, que é tipo uma mulher de classe média branca, ele apresenta pelo poder de consumo dela, ali pelo Sim. sapato, pelo estilo. Então me parece que isso é um pouco preconceito que o filme carrega com ele, assim, sabe? Assim, o Ilha das Flores, ele tem essa proposta de falar sobre um tomate. Em resumo, seria isso. Qual é o percurso de um tomate na sociedade de Porto Alegre? E aí ele propõe essa construção de uma narração em off, ditando uma lógica que vai sendo ilustrada pelas imagens. Mas não é só uma relação de ilustração. Também Não. tem umas tensões irônicas entre o que o narrador fala e o que as imagens mostram. Sim. O telencéfalo altamente desenvolvido, combinado com a capacidade de fazer o movimento de pinça com os dedos, deu ao ser humano a possibilidade de realizar um sem número de melhoramentos em seu planeta, entre eles... cultivar tomates. O tempo inteiro ele constrói essa ironia, né? Eu só chamei atenção nesse início porque é uma escolha, né? Sim. A maneira como você estereotipa ou não um determinado personagem. Sim. Mas assim, eu acho que a força desse curta, pra mim, a maneira como ele escolheu fazer as imagens, inclusive, eu acho que ele consegue não estetizar aquela violência que aquelas pessoas sofrem, Sim. Eu acho que ele filma ali com um negócio de guitarra, assim, no final, né? Que é a música do Guarani em versão guitarra, que é da Voz do Brasil e tal. Que é um pouco do drama brasileiro, né? Muita gente em insegurança alimentar, enfim. Depois dos porcos, né, se alimentarem do resto que os humanos da classe... Despejam, né? Aí aquelas pessoas que moram em Ilha das Flores, né, que já não tem mais nada com elas, Sim. não tem nenhum dinheiro, não tem nenhum tipo de poder, aí é dada a elas a possibilidade de se alimentar do resto, do resto. Tem uma força lógica, uma tese que uma tese que é cheia muito clara. de ironias e cheia de Sim. coisas. E ele se propõe como um documentário. Essa é uma discussão interessante de se ter. Porque Eu já começo discordando no início do filme. Porque ele fala assim, isso não é uma ficção. Isso não é uma obra de ficção. E eu acho que, assim, é óbvio que há diferenças, né, como você aborda, Sim. mas a partir do momento que você tem uma câmera, tudo se transforma, né? Eu não acho que a gente consegue ver com essa lente, assim, do que é ficção, documentário, eu acho meio um pouco... Mas essa é uma discussão sem fim, eu acho. não. Mas é que eu acho que ele lida... Não, mas eu preciso discordar do início. Claro, Ele você pode. faz. Mas é que eu acho que documentário, no fim das contas, é mais como você conta uma história do que necessariamente essa ideia de que são documentos, sabe? Sim, com acho que é aí que certeza. entra a coisa. E o Ilha das Flores, ele tá muito dentro daquele gênero de documentários expositivos que foram Sim. muito famosos na Inglaterra, desse narrador onisciente, voz de Deus, falando sobre uma determinada realidade.
Esse modo de fazer documentário, inclusive, ele foi muito usado para propaganda de guerra. Então você tem, por exemplo, documentários expositivos que os Estados Unidos fez, falando sobre os japoneses que estavam do lado dos nazistas, sendo completamente racista, falando que os japoneses eram animais, e assim como os alemães. Então, esse modo, ele é muito propício para isso, assim. E, inclusive, ele é contestado depois e por outros documentários e tal. Eu acho que no caso do Ilha das Flores, embora eu também concorde que ele derrapa, eu acho que ele ironiza, por exemplo, essa questão que você tá puxando histórica, ele pega esse formato e ironiza como base, mas ele reformula, né? Reformula. Quando ele vai falar dos judeus, por exemplo, ele mostra imagens dos campos de concentração, né? Então ele tá mostrando, o judeu também é um ser humano. Ele tá mostrando como todo mundo é ser humano e como todo mundo deveria ser igual. Em relação à montagem, que eu acho poderosa, a maneira como eles escolhem a imagem, eu acho que ele é um curta feliz, mesmo porque ele foi distribuído em muita escola pública, pela acessibilidade que ele tem. É um filme rico de referência, lírica, tem um apuro de linguagem interessante. E eu acho que uma coisa que une o Ilha das Flores ao saneamento básico é o tema de que, assim, no Brasil, a gente ainda tá lidando com o básico ainda, né? Exato. Justamente, a gente tá lidando com a miséria, sobrevivência a gente tá básica. lidando com a falta de esgoto numa cidade. Eu acho que o Jorge Furtado, ele é feliz justamente porque ele coloca a lente para pensar de uma maneira irônica, que me lembra até às vezes assim uma ironia que tem no Guia do Mochileiro das Galáxias, um monte de coisa que você pega um narrador muito que tá em teoria falando sério, mas na verdade você vai percebendo que ele tá desconstruindo um pouco essa linguagem, assim. There is a theory which states that if ever anyone discovers exactly what the universe is for and why it is here, it will instantly disappear and be replaced by something even more bizarrely inexplicable. Sim. A minha questão com Ilha das Flores, assim, assistindo mais de uma vez e tal, é que eu acho que nesse próprio formato, por ele se propor a ser um documentário, né, que nem a gente tava falando, eu acho que ele tem muito pouco espaço pra aprender as coisas. Eu acho que a sensação que eu tive é que, assim, o Jorge Furtado tinha essa tese, escreveu esse texto e foi atrás das imagens. Sim, é claramente isso. É uma obra racional, assim, do início ao fim, tá ligado? Eu vou racionalizar esse processo. Agora, ele precisa também de sensibilidade. Então, onde ele alcança isso, pra mim, é o ponto máximo. Quando ele chega na relação do porco com as pessoas. Sim. E quando ele mostra aquela fila, né, que as pessoas se organizam, ele mantém aquela frieza. E no final ele vem com aquela música, aí ele deixa claro a posição do filme, a posição humana de qualquer um em relação àquilo. Quer dizer, aquilo é uma violência a céu aberto que marca, inclusive, a nossa trajetória, né? Sim. Em períodos de crise, inclusive, no Brasil, a gente vê essas cenas. É a miséria absoluta. Não, então acho que ele... Mas com certeza ele não se afeta por nada que tá ali, assim, né? Eu acho que ele até se permite um lirismo nesse final, porque é o único momento em que... porque tem toda uma lógica muito arquitetadazinha do discurso, que ele vai se desconstruindo ironicamente. Aí nessa hora ele cita até um trecho da Cecília Meirelles, né? O homem se diferencia do porco porque ele tem o encéfalo altamente desenvolvido, o polegar opositor, e por ser livre, e a liberdade é essa coisa que o sonho humano alimenta e que ninguém sabe explicar, mas todo mundo sabe o que é. Ele coloca isso em contraste com aquelas imagens de pessoas no lixão buscando comida. Então, assim, no sentido de qual é a posição dele, eu concordo com você que ele não erra, ele deixa claro qual que é a tese. Acho que a minha questão é que, assim, ele pode até dizer que ele é um documentário, eu acho que ele pode sim dizer que é. Até, mas mesmo ele sendo todo encenado, o Sr. Suzuki não se chama Suzuki, o dono do porco não é o dono do porco, a mulher não existe, é tudo ator. Isso não deixa de ser um documentário, porque ser ou não documentário está em outro âmbito. Mas o que eu acho é que, assim, quando você se propõe a fazer um documentário, você tá, de alguma maneira, querendo se aproximar de uma realidade, ou pelo menos pode estar implicado nesse processo essa ideia de aproximação. Nisso eu acho que é um filme que não... Ele respeita a imagem das pessoas, mas ele não tem tanto que eu acho interesse que em adentrar. se ele fosse entrar nisso, ele se reconfiguraria. Seria outra coisa. Porque, assim, como ele mostra as pessoas, são com imagens a uma certa distância. Quando ele se aproxima, é pelo zoom da lente. Sim. Não é uma aproximação
com a câmera, né? Então, ele, por mais que ele se sensibilize, ele não cria uma relação assim com aquelas pessoas ao ponto do documentário ir atrás delas e falar assim, não, peraí, tá, vocês estão nessa situação, mas eu quero saber qual é o seu nome, por exemplo. A gente nem sabe, é tudo um pouco taxado pela sua função ali. Exato, tudo tem, dentro dessa organização social, aquele é o lugar que aquelas pessoas ocupam. Que eu acho que por um curta-metragem é feliz no sentido de que, assim, porque esses filmes, inclusive, que o Blaze citou, de guerra, eles eram filmes basicamente de propaganda e filmes onde você transmitia uma ideia de forma simples e direta para que as pessoas acreditassem, comprassem, agitassem, né? Enfim, tem toda uma discussão de propaganda aí que a gente poderia entrar. Então, assim, pensando na nossa realidade, foi um filme que entrou em muitas escolas. Talvez seja aí um momento em que o curta-metragem teve um papel de formação, um papel de consciência, de educação, numa vida que está se iniciando, que é a nossa quando a gente está na escola pública. Não, concordo. Então, muita gente assistiu esse filme e acessou esse filme como uma propaganda de fato do que é o Brasil, né? Óbvio que ele tem a sua particularidade, mas... é uma propaganda irônica. Acho não que é uma acho propaganda. Que acho que é sofisticado nesse sentido, sim. Porque mesmo a nossa educação é carente, nosso saneamento é carente, então um curta como esse acaba sendo muito usado em sala de aula porque é uma maneira de você até preencher a aula que você não tem material. Assim, você chega... Eu vi várias vezes, o professor chegava de Geografia e História, a gente vai assistir um curta agora que se chama Ilha das Flores. Aí ia lá, pegava naquela TV zona de tubo, botava o VHS, aí a gente ficava lá tudo assim, a gente ficava, nossa, tá ligado? Eu fico imaginando hoje, será que tem abertura para as pessoas assistirem boa pergunta. Ilha das Flores? Quer dizer, então, olha que legal. É o momento ainda que o cinema tem alguma função na sociedade. Eu não tô dizendo que a arte precisa ter uma função, mas, é legal quando a gente, de alguma maneira, interfere no processo de formação das pessoas. É legal, Mas eu acho que, até indo agora pro saneamento básico, tem uma coisa muito clara no Ilha das Flores e no cinema do Jorge Furtado, nas coisas que ele faz, ele é muito racional. Eu acho que ele é um cara que tem uma estrutura dos roteiros dele, na maneira como ele propõe, até o diálogo é muito pontuado. Sim. E eu acho que às vezes... isso prejudica um pouco, prejudica. Né? Mas entrando no saneamento básico, até para quem não assistiu, ele é uma história muito interessante sobre uma cidade pequena que precisa construir uma fossa para resolver o esgoto da cidade que está deteriorado e tal. Como eles dizem, com cheiro de merda. Com cheiro de merda da comunidade. E aí eles vão para a subprefeitura para pedir para um orçamento, ir atrás de acesso ao dinheiro, né? Alguma coisa. Só que a subprefeitura fala assim, olha, a gente não tem mais rubrica de saneamento para esse ano. Acabou a verba. Mas a gente tem 10 mil reais para produção de um filme. O casal protagonista é a Fernanda Torres e o Wagner Moura. Sim. Estão, inclusive, muito bem no papel. Estão muito bem no papel. Um casal. Ela é filha de um senhor que já foi prefeito da comunidade, que é o Paulo José, que inclusive é o narrador do Ilha das Flores, Paulo José. Sim. Tá vendo? Tudo conectado. Conectado. E aí eles falam assim, então a gente faz um filme educativo para as crianças aprenderem sobre esgoto. Aí o Wagner Moura, coitada das crianças. Não me faça passar por isso. Não, é o ponto de partida do problema inicial que o filme vai tentar desenvolver. E eu acho interessante porque a estrutura do filme é meio a estrutura de um filme em sessão da tarde. Sim. É um filme, me lembra o filme do Menino Maluquinho, sabe? São filmes que são divertidos. Sim. E ao mesmo tempo você tem uma situação que pode parecer muito banal, simples, mas ela guarda várias coisas. Sim. E o que eu acho legal é como eles criam esse processo criativo do filme e como cada um vai ganhando confiança durante esse processo. Sim. Que lembra muito quando a gente começa a realizar alguma coisa que pra gente é nova. E que pra eles é muito novo, né? É quase alienígena, né? Imagino que é naquele... Você fazer um filme é um processo muito louco mesmo. Até hoje, na verdade. Lembra aquele tweet que fizeram uma vez? Como é que a pessoa demora 2 meses pra fazer um filme de 2 horas? Tem que fazer em 2 horas pra filmar. E não é assim, né? Não é assim, mas é que é uma lógica meio maluca mesmo essa de você filmar um negócio. E você tá criando uma imaginação, uma cidade, Sim. Pô, imagina, você chega com uma equipe, tem uma cidade...
tem um roteiro, tem essas cenas pra ser desenvolvidas. Os atores, eles vivem a inocência desse personagem, isso eu gosto muito. Eles tem uma inocência interna, tem uma certa inocência, assim. Por exemplo, o Wagner Moura, o personagem do Wagner Moura, ele é um cara hábil, né? Ele cuida daquela coisa de madeira junto com o sogro, que eles fazem beliche. Exato, ele tem uma... Marceneiro, né? Ele tem uma inteligência ali, só que ele é um dos mais críticos à esposa no início. Sim. E ela fica puta com ele, né? Sim. Fica brava. Pô, você tá... Eles têm uma rixa porque ela tem uma formação acadêmica e ele não, e ele é meio envergonhado por causa disso. Ele fica assim, mas ele tem Mas ao mesmo tempo, ela também com uma série de conhecimentos, tem uma série de ignorâncias perante ao processo de montagem e tal. É legal porque nessa coisa é que eles vão se completando, assim, tipo, na insuficiência de cada um. Sim, assim, né? é interessante. Acho que tem um tema nesse filme que eu acho legal, assim, que é o provincianismo, né? Você tá numa cidade pequena, você às vezes tá muito isolado do resto do mundo, sim. e a lógica das coisas lá são muito diferentes, tanto que eles vão acabar fazendo um filme de monstro pelo desconhecimento de o que é um filme de ficção. Exato. Eles começam, mas o que é ficção? Ficção é o quê? Não, é uma coisa de nave, de monstro, de não sei o quê. Tem que ter monstro. Não, mas procurando no dicionário. ficção. Uma coisa imaginária, uma quimera. O que é quimera? Quimera, um monstro mitológico. Tá vendo? Tem que ter monstro no filme. E também, além do provincianismo, tem um subtema que é muito brasileiro, que é assim, você tem uma rubrica pra fazer filme, mas você não tem rubrica pra saneamento básico. Sim, é o desenvolvimento desconcertado do país. Que é o Brasil. É interessante porque o Brasil, ele tem uma história, basicamente, de muita arte que acontece no erro mesmo, que acontece em tentar copiar, tentar olhar para uma outra coisa. Sim. A gente tem instrumentos musicais, que é uma tentativa de chegar num instrumento e aí, na verdade, você produz um instrumento, o nosso teatro, a nossa dança. Então é legal como a gente acompanha isso através do cinema, que também é uma arte que... Do improviso ali. Que tem improviso, mas não é uma arte popular, digamos assim, de passagem, né? Para realização é difícil fazer, tem muita estrutura. Mas ali se forma uma espécie de coletivo e eles acreditam naquilo. Começa a ter essas discussões, isso é divertido. Tipo, uma loja de tecido, de vestido patrocínio. E aí eles falam assim, mas como é que tem que mostrar a loja, tem que mostrar a marca. Como é que vai mostrar a marca? Ela fala, mas se ela falar, fica ruim. Não, então eu jogo a etiqueta e eles dão zoom. Então eles vão meio que aprendendo ao longo do caminho e você acompanhando eles aprender, você vai entendendo um pouco, né? Como é o processo de fazer um filme também. Como é o processo de construção da linguagem do filme, né? Sim. Tanto que uma hora ela escreve uma coisa, os campos literário pra caramba. E as flores exalam. Uma brisa refrescante traz do vale o aroma das corticeiras em flor. Como é que você vai filmar isso? O quê? O aroma das corticeiras em flor. Não, mas eu não vou filmar, quem vai filmar é o Fabrício. Não tá, porque o roteiro ele é um documento pra toda a equipe, né? Pra todo mundo poder se situar e fazer aquele filme, né? E tem que virar imagem. Tem que virar imagem, então você não pode falar os campos, as flores, você vai ter que descrever esses campos, essas flores. Além disso, tem a provocação do grupo com ele mesmo. Então, por exemplo, eles sabem que o Wagner Moura tem micose, ele não quer que ninguém saiba. Não, e o pior é que ela acha que a micose é porque ele traiu ela, né? Tem umas pequenas coisas. Tem pequenas coisas que vão aparecer. Eu acho que entrando nessa questão de que às vezes eu sinto que o Furtado ele tem uma mão muito pesada de controle de narrativa, de estrutura. Eu sinto que esse filme ele tem um brilho porque os atores trouxeram muita vida. Trouxeram. O Wagner Moura e a Fernanda Torres, eles têm um jogo. Eles brincam muito. Nossa, na frente da Silene, Maria! Não, bobo sou eu. Bobo sou eu porque eu tô ajudando você a definir essa história desse vídeo. Agora isso você não reconhece. Eles têm química, eles trazem vida, então o elenco, acho que ele eleva um roteiro que é bom, não tô falando que não é bom. Mas o elenco dá um tom a mais aí. Porque eu acho que no fim das contas, o improviso dá muita vida. Com certeza. Pra uma história. Então, o Furtado, às vezes, ele quer ser muito racional. Eu acho que o Ilha das Flores é uma coisa muito hermética, assim, muito fechada. E eu acho que, por exemplo, o Saneamento Básico tem mais vida. Pode estar falando de coisas parecidas, não tá falando exatamente da miséria, mas tá falando sobre esse subdesenvolvimento. Sim. Mas ele tem essa abertura, eu acho que ele tem um manejo um pouco mais... Até porque eu acho que a comédia te obriga um pouco a ter uma leveza. A comédia, ela precisa ter um pouco do que é tosco das pessoas. Tudo isso é engraçado, sabe? Você olhar um pouco o ser humano de uma maneira patética. Porque tem, assim. Porque a gente tem umas coisas patéticas em que acontece a todo momento. A questão é como a gente vai olhar pra isso, né? Sim. E eu acho que quando ele junta o cinema, é a partir desse objeto, desse filme que eles estão construindo, que a gente vai discutir esse problema deles,
Aí eu acho legal porque ele entra nessa parte que é lúdica, assim, né? Sim. De formação dessas pessoas e tal. Eu acho que ele propõe um jeito lúdico de discutir as questões. Por exemplo... Da comunidade. Uma cena muito legal, que já tá com a fossa acontecendo, eles estão no meio da feitura do filme, e aí a questão é que a fossa abre um buraco de um caminho que todo mundo usa. Sim. Aí, do nada, tá o Paulo José discutindo com o cara que é o Tônico Pereira, o eterno Mendonça da Grande Família, Sim. que quer usar todo o orçamento pra ele, né, o Tônico Pereira. Mas aí chega o prefeito do nada, com a secretária e fala assim, nós estamos aqui, tira foto com todo mundo, ele já quer aí tomar coloca uma placa falando assim, esta é uma obra da prefeitura, é isso aí, obrigado, fica 2 minutos, vai embora, foda-se. Isso, olha, a gente tem que falar sobre isso, porque não é só nesse filme. Quantos filmes brasileiros aparecem como poder público, né, principalmente quando é prefeitura, governo, até presidência, querendo ganhar marketing em cima do esforço das pessoas. Então, assim, é uma coisa... Não, é muito recorrente. É muito recorrente. Tem o Bacurau, tem muito recorrente. Então, assim, é um problema que todo mundo conhece e sabe da existência. Tipo... e aí é muito engraçado porque é isso. Aí a comunidade tem que se virar, então eles pegam a placa que o prefeito deixou, colocou lá. Basicamente publicitária para ele, colocam e usam de ponte. É legal essa chave lúdica que ele propõe para discutir essas coisas do microcosmo, né? Não, eu acho interessante, eu acho legal como ele costura isso, que é quando ele coloca o Lázaro Ramos como justamente quem vai dar montagem e sequência para essas imagens. Sim. Né? Então, quando eles procuram o Lázaro, primeiro que eu gosto que o Lázaro se mantém como um profissional, como um cineasta. Não, e ele tem... E ele é um cineasta afetado. Ele é afetado, ele é o cara de... Tanto que ele é da cidade um pouco maior do que a comunidade, Sim. e aí no final ele fica feliz com o resultado do filme, ele fala assim, isso aqui é pra mostrar que também se faz cinema fora de Porto Alegre. Ele toma... Porque é uma outra ironia que eu acho que o Jorge Furtado tá trabalhando. No final ele já tá dando uma entrevista pelo aparente sucesso do filme, né? Sim. Sobre outras ideias, ou seja, tá todo mundo de alguma maneira também ali vendendo o seu peixe. Com certeza. A genuidade vai até a página 2, né? Ele é um filme legal porque, como ele tá falando desse provincianismo, ele tem essa coisa que tem na literatura, tem no cinema, de que no campo as coisas são mais simples, né? Mas tem uma questão de proposta de uma comunidade que entende as suas necessidades, e aí o cara vai lá, tá faltando orçamento, porque o Lázaro Ramos estourou o orçamento, aí ele vai e vende a motinha dele. Ele vende a motinha pra fazer. Que é uma cena super bonita. Que fala muito sobre o cinema independente no Brasil também. Né? Muita gente já vendeu o carrinho, a motinha. Já vendeu o carrinho pra fazer o curta, pra poder fazer o curtinho e tal. Principalmente com essas novas políticas, que agora tá mais enfraquecido, mas de descentralização das verbas. Sim. Muita coisa vindo de outros lugares sem ser o eixo Rio-São Paulo. Né? A Lei Paulo Gustavo com certeza chegou em um monte de cidades pequenas aí. Mas eu acho que ao mesmo tempo é isso. Não é uma coisa tipicamente brasileira. Você fazer, por exemplo, uma Lei Paulo Gustavo, que você tem um orçamento para 1.001 cidades, sendo que nessas cidades você não tem nenhuma estrutura de curso, de nada. Sim. Então ela é também bagunçada, né? É bagunçada porque é melhor para meter debaixo do tapete. Exatamente. Então, e cada um levar a sua fatia do bolo. Né? Eu acho que a questão é essa. Acho que o filme ele consegue acertar muito bem nessa construção do microcosmo brasileiro. Assim. Você sabe que eu acho que ele até tira um sarro, não sei se isso é proposital ou não, mas ele tira um sarro com o próprio Ilha das Flores, com essa função educativa que supostamente o cinema tem. Que eu acho que também é um pouco questionável. Sabe a criançada, cara? Sim. Pra você ensinar uma coisa, não vai ser um curta de 13 minutos. Não, eu nem acho um que... filme de falando sobre a natureza. Eu acho que pode... A imagem, ela é feita de forma banalizada pra educação há muito tempo também. Tipo, você vai numa autoescola, o cara fica 30 minutos passando acidente com moto pra você ficar vendo, sabe? É uma coisa assim, o que eu tô aprendendo com isso? Nossa, tipo, é muito significativo que ele encerre numa apresentação escolar muito significativo. Com esse filme, né? Sim. Então, cara, cinema também é mentira, né? É marketing, é você saber fazer sua imagem. Sim. Né? E não é exclusivo do cinema, o mundo tá assim, né? Não, eu acho que ele tira um sarro muito inventivo, assim, em cima da feitura do cinema, em cima da lógica da política pública, em cima da relação entre o provincianismo e a metrópole, de pessoas que querem se provar para a metrópole, tipo Lázaro Ramos, ou ou sei lá, dentro da cidade, como tem um empreiteiro que quer ganhar dinheiro. Mas isso que você tá falando é legal, como o Lázaro Ramos tem essa pretensão, até o modo de falar, a questão artística, mas o Wagner Moura é o mais genuíno, que tipo, ele sai para fumar
porque tá nervoso, tá ligado? Sim. Então, assim, é uma coisa que você vai ver a maneira como cada lugar que as pessoas vivem também vai ditando um pouco dos objetivos, do percurso. Sim. Né? E, de fato, a cidade muitas vezes é esse lugar de agressão também, né? Ah, é. De, porra, como? Você não é uma pessoa descolada? Você não tá por dentro? Sai daqui, você não assistiu tá ligado? o último filme do Kleber Mendonça Filho? Eu tô sempre de balada, sabe? Tipo, tem gente que não quer isso, quer acordar, ver o morro, o solzinho, ordenhar a vaca. Foda-se, deixa a pessoa viver isso. E tem uma cena que acho que mostra muito essa ideia, que é quando chega o Tonico Pereira e o Paulo José. O Tonico Pereira chegou com uma 4x4 fudida, falou, aqui tem CD player, não sei o que, blá, blá, blá. Aí o Paulo José fala assim, não, o meu tem um toca-fita. Aí ele coloca uma ópera lá e os dois ficam... Ai, que bonito, uma nostalgia. Aí eles começam a chorar, assim, tipo... Que também tem uma ode à simplicidade da vida, né? Assim, e é uma simplicidade ali já, claro, né? Uma simplicidade confortável. Claro, né? Numa Eles cidade não são uma cidade pequena, pobre, não, nem exato, nada. não é uma Ilha das Flores. Não, não é uma Ilha das Flores. Mas eu acho que é legal também a gente perceber que a vida, às vezes, não precisa ser essa venda de vaidade que é a metrópole, né? Sim. Eu acho que é um filme bem legal, acho que ele tem muita vida. O elenco tá incrível, inclusive agora, Fernanda Torres quase vencendo o Oscar, Wagner Moura sendo aclamado em Cannes, o casal protagonista do filme. Então é um elenco que também muito acertado lá atrás também. Com certeza. Foi uma galera quem fez o casting ali matou a pau. Eu gosto muito como ele usa isso, porque ele mostra todo o making off, todos os bastidores daquele filme, tudo que dá, entre aspas, errado, como material criativo, né? Sim. Do filme. Então, isso é legal porque é divertido. Ele lida criativamente com todos esses processos, Sim. inclusive com os desencontros que acontecem em cada processo, do roteiro, da filmagem, Sim. da montagem. Porque realmente cinema, eu não sei... apaixonante. É apaixonante. E hoje muita gente tem o celular na mão e tá fazendo videozinho e tal. Mas é legal se descobrir com uma lente. Sim. Porque é um olho mecânico, é diferente do seu. São outras formas para chegar e desenvolver uma imagem. Onde isso vai dar, a gente não sabe, mas... Como eles não sabiam. Como eles não sabiam, né? Isso. Vale a pena, assistam. Vai estrear nos cinemas agora, de novo, restaurado semana, em 4K, essa semana. Você pode ir. Pode ir assistir Ilha das Flores e Saneamento numa comer uma mesma pipoquinha, sessão. levar a família. É isso aí. Bom, gente, mais uma Maciota Cine mais Clube. uma Maciota. Queria agradecer que você tá aqui com a gente. Comenta. Pedir pra comentar, se inscrever, curtir, compartilhar. O que você achou do saneamento básico e Ilha das Flores? Você gostou, não gostou? Gosta, não gosta, qual que é a sua opinião? Se não gostou, fala, cara. Tem que falar. A gente falou alguma merda? Corrige a gente. Corrige, a gente gosta cara. de ser corrigido também. Eu gosto de ser corrigido e gosto de debater. Se você gosta de debater, você chegou no lugar certo. Exatamente. Valeu, gente. Valeu, obrigado, rapaziada. até a Valeu, próxima. tchau, até. Abraço.